A gente tem que fazer uma diferença entre crítica e análise. A análise, ela procura fazer uma interpretação geral da obra. E é uma interpretação mais demorada, uma interpretação mais, com um rigor maior, onde você privilegia o conhecimento. Na crítica de cinema, que é mais voltada, no geral, para o jornalismo, você vai privilegiar a informação. Vocês se lembram, estava no colégio, professor de literatura, mensalmente tinha que ler um livro, depois fazer um resumo do livro. É aquilo, mais ou menos. São 3 etapas. Primeiro, você tem que falar a parte técnica. E a segunda etapa, ele fala um pouco da história. E na terceira, ele volta no mesmo sentido que ele falou, no resumo e análise, mas já no olhar que aquele crítico tem. A crítica ela existe para orientar o leitor, né, os apreciadores da arte, né, e o crítico que aprecia o filme. Né. A crítica cinematográfica começa a aparecer no Brasil em 1897 com Arthur Azevedo, após a primeira exibição pública do Homenógrafo. Em Goiás, ela aparece no final dos anos 50. Um dos primeiros críticos do estado foi Lorival Batista Pereira, conhecido como LBP. Isso faz bastante tempo, sabe? Deve ter lá por volta de 54, mais ou menos. Eu gostava muito de cinema. E naquela época a crítica era muito ativa. A crítica cinematográfica em São Paulo, por exemplo. Goiânia estava começando nessa época, com 54. Como eu gostava muito, eu comecei a escrever sobre cinema. Fazer crítica também. Né? Aí depois eu virei jornalista de cinema de cor. Eu comecei no jornal como crítico. Né? Sim. E o crítico, aí gostaram da minha redação e tal, me convidaram para fazer umas matérias lá sociais, etc. Né? Foi assim que eu nasci como jornalista. Não existia crítico, só eu na época fazia. Assim mesmo, esparsamente, né? Porque fez pouco tempo. Nessa época, só existiam 3 cinemas públicos, né? O Cine Teatro Goiânia, que funcionava como cinema, e o Cine Goiás, chamava Pulgueiro, e o Santa Maria. Eu acho que esse cinema existe até hoje. A crítica praticamente não tinha valor para o público, porque o cinema passava um filme por dia. Os 3 cinemas de Goiânia na época passavam um filme a cada dia. Só o filme de domingo que era repetido. Então, se eu fosse fazer crítica, a crítica saía, já tinha saído de cartaz esse filme. Naquela época, LBP enfrentou diversas dificuldades para escrever suas críticas. A maior delas foi a necessidade de viajar constantemente às capitais São Paulo e Rio de Janeiro para assistir aos lançamentos, antes desses filmes serem exibidos em Goiás. Fazia isso porque o filme era lançado no Rio, São Paulo, Belo Horizonte, que eram maiores cidades na época, além do Nordeste. E ficava por lá mesmo, os lançamentos eram feitos lá. O filme, quando chegava aqui, já estava rodado. Já chegava aqui, não existia lançamento em Goiás. Porque hoje eles fazem um lançamento simultâneo, né? São várias cópias. Então eles podem lançar um filme em várias capitais de uma vez. Hoje eles fazem isso, antigamente não fazia. Então a gente ia lá para assistir os lançamentos, etc. E Goiânia era uma coisinha assim, não era quase nada. Em 1969, o Jornal Popular abriu uma página diária de cinema.
e nela os filmes como O Homem que Veio de Longe e O Dragão da Maldade e O Santo Guerreiro eram avaliados por comentaristas, como Hugo Brox, Eduardo Benfica e também por LBP. É igual no Popular, teve uma época que tinha uma tabelinha, tinha tal filme, aí tinha 5 pessoas, né? Aí tal filme, pegou um filme, 007, mas não tá aqui. Aí você, o Schwarzenegger, quantas estrelinhas do filme? Colocava a pontuação, aí dá para saber o que ele achou. Eu fui um dos membros do célebre Cineclube Antônio das Mortes. E nós tivemos uma longa carreira do Cineclube. Nós exibimos filmes em todos os lugares que você imaginar. Então nós tivemos aqui em Goiânia, nós vimos tudo. Nós vimos o neorrealismo italiano, a Nouvelle Vague francesa, o início do cinema, o realismo poético francês. A gente viu todo o cinema moderno, o expressionismo alemão, isso em película nos anos 80. Então a gente tem uma história de cineclubismo aqui muito forte, e eu acho que a cidade tem essa vocação cinéfila. Começou lá dos anos 80. Anos 80 tinha Mal Popular, a Opção Diária da Manhã, mas interessante que nesses jornais você tinha colunas diárias de crítica de cinema. Incrível, né? O Jornal Popular tinha uma coluna diária. O Jornal da Manhã, o Diário da Manhã tinha uma coluna diária de crítica de cinema. O Jornal Opção, todo domingo no Caderno de Cultura tem crítica de cinema. A crítica sempre é necessária em todas as artes, né? Todas as artes, a crítica é que ajuda as artes melhorarem sempre. Vamos aqui, pelo que me conta o jornal, aqui não tem crítica. Tem? Não, não tem. A crítica não tem, não existe. O problema do jornal, né? Eu, por exemplo, fiz minhas críticas no jornal, porque só pode fazer em jornal, né? Você pode fazer na televisão, em vários veículos, mas o jornal é mais adequado para fazer a crítica. E isso aqui hoje é ignorado há muito tempo, que é ignorado. Por quê? Os novos jornais não têm crítica. Normalmente tem jornalistas que escrevem filmes, o filme está lançando. Algumas pessoas fazem críticas, mas eu não conheço um jornalista que cada semana faz um artigo ou algo assim, ou cita uma coluna falando de um filme. Não existe aqui nos jornais de Goiânia, né? Já alguns, como Folha de São Paulo e outros jornais da Carioca, normalmente tem alguns críticos que já têm a coluna. Todo mundo fica esperando, quarta-feira, tipo, o Inácio Araújo vai falar de tal filme, né? Entre outros. Os jornais trabalham com o público, trabalham com audiência, trabalham com o leitor. E se você não tem uma produção expressiva, se você não tem um leitor que se interessa, que busque isso, não é muito viável, né? A comunidade cinéfila no Brasil é grande, mas assim, tem as publicações especializadas nisso, eu não conheço, mas eu acho que sim, o interesse do público influencia. E acaba que hoje o espaço dos jornais é muito de megaproduções, né? E talvez essas produções não tenham nem espaço para muita crítica, porque provavelmente não vão ser muito positivas pelo caráter espetáculo, talvez, delas. E eu não sei se as pessoas procuram por isso, né? Eu não tenho esses dados, mas eu imagino que não seja tanto assim. Goiânia é uma capital cinéfila. Goiânia era, até pouco tempo, 8º em número de locadoras. Diminuíram em todo o Brasil. Mas Goiânia é uma cidade que tem... é uma das cidades que mais tem cinema no Brasil. É a 5ª capital em assinantes da Netflix no Brasil. Então, é uma cidade cinéfila. Isso vem dos anos 70, dos cineclubes. Alguns dizem que é a falta de praia, mas eu acho que não. Acho que tem uma vocação nossa em gostar de cinema, porque Goiânia nasceu com o cinema, ali, o Cine Teatro Goiânia, que é de 1940, dos anos 40. Então, acho que tem uma tradição aqui de cinefilia muito forte. Com o advento da internet, a voz da crítica passa a ser de todos. Surgem blogs de críticas de cinema, sites de avaliação de filmes e canais no YouTube, onde são feitas desde críticas rápidas e sátiras até análises críticas de meia hora de duração.
É interessante, né? Antes era só grandes jornais que a gente lia críticas, né? E o bom desses sites ou blogs que não tem esse problema, né? Então fica mais fácil. Tem algumas pessoas cinéfilos que tem um site. Ele assiste e escreve. Sempre que eu assisto um filme, praticamente, eu costumo procurar na internet alguma crítica. Eu gosto muito do Pablo Vilaça, então é um que eu procuro diretamente, assim, para ver se tem uma crítica. Provavelmente vai ter, porque ele escreve de muitos filmes. E alguma outra crítica não precisa ser especificamente de algum crítico de renome, como é o caso do Pablo, mas assim, mais para que eu consiga ter alguns outros elementos que possam enriquecer a minha experiência como espectadora daquele filme mesmo. Então eu gosto de procurar na internet, digito o nome do filme, resenha mesmo, e procurar, assim, porque dá para perceber na hora que você tá lendo se for uma porcaria, né? Mas assim, tem muita coisa legal na internet. Com as redes sociais, você tem N blogs, você tem sites, você tem... hoje a facilidade de canais é extraordinária. E agora já tem gente que está aprofundando nessa área crítica. Isso também por blogs e sites. Você pega a Cinética, Contracampo, um daqui que é a Janela, que tem uns trabalhos bem interessantes, né? Tem algumas pessoas que é do site, que eles fazem uma análise de filmes interessantes. Até filmes de curtas e de longas. There's a scene in the PBS American Masters documentary about Woody Allen in which he shares his creative process. Whenever he gets an idea, he jots it down on whatever's handy. My name is Ian Martin. I run the YouTube channel The Passion of the Nerd. Do I consider myself a critic? Maybe. I think I consider myself an entertainer first, and a critic or a reviewer second. The reason for that is, initially when I started, I wasn't sure why people should watch what I'm doing. I wasn't sure what the value was. Everyone has an opinion. And some people went to film school, and some people were directors, and so forth, and I do not have that background. So what is the value that I'm bringing to the table with the content that I create? And the answer that I came up with was, if I can get a laugh, or a cry, or I can reveal something to someone about a piece of entertainment that informs their life, or turns the prism of their own perspective, even just for a second, onto their own life, then that's value. Pros and cons of doing this on the internet. Well, I suppose it depends on your point of view. The pros really are the cons. The pro is that anyone has a voice. Anyone has an opportunity to speak and to say something about anything. And in my case, to say something about movies and television shows. The cons are that anyone has the ability to speak and say something about movies and television shows. And earlier, I tried to distinguish between a review and an opinion. And an opinion is good, bad, I liked it, I didn't like it. And a review is backed up by evidence, by an argument. Well, I mean, who should play the guitar? And why? I think people who want to play the guitar should play the guitar. People who want to be a critic should be a critic. Olha, quem achar que tem instrumental, quem achar que tem o que dizer. Nós não estamos estudando cinema. Na verdade, o que nós estamos estudando aqui é muito mais que cinema. Nós estamos estudando mesmo uma interpretação do mundo. O crítico de cinema, na verdade, ele não é um crítico de cinema. Ele é um intérprete do mundo. E para isso ele vai arrumando ferramentas, o extra-filme, os livros, os outros filmes, a bibliografia, as conversas, tudo é extra-filme. Aí ele une isso com a interpretação dele, a descrição dos filmes, e ele vai interpretar o mundo.